Eu sou a professora Natália Bugança, sou a sua parceira nessa trajetória de aprendizagens e eu quero que você se organize para iniciar essa aula. Então, prepare o seu material, você que fez a impressão do nosso material, né, no nosso ambiente, ou você que está aí fazendo as suas anotações, lembre-se que nós precisamos de organização para alcançar o nosso principal objetivo, que é a aprovação no concurso. Para isso, vamos lembrar, né, daqueles itens fundamentais. Primeiro, você precisa de vontade, de determinação, e isso você tem de sobra. É por isso que você está aqui hoje participando dessa aula. Segundo item, organização. Você precisa organizar o seu tempo e também os seus materiais para que você tenha o maior aproveitamento do nosso conteúdo. E terceiro, a sua participação. Como assim, professora? Como é que nós vamos participar da aula? Você vai participar por meio da sua ação enquanto aluno ativo. Como assim? Você não vai ficar meramente aqui ouvindo a professora falar. Você vai fazer os seus esquemas, as suas anotações, o seu resumo, e você já aprendeu, conhecendo a nossa metodologia, que esse é um elemento fundamental no seu processo de aprendizagem. Dito isso, tudo pronto para começar a nossa aula. Então, vamos dar uma olhada aí na nossa tela em qual é a temática tratada nessa aula. Como você vê, nós vamos falar de projeto político pedagógico, o famoso PPP da escola. Esse é um tema muito debatido, esse é um tema polêmico, inclusive. Sabe por quê? Porque tem aquela questão entre teoria e prática. Nossa, o PPP ele só funciona na teoria, o PPP não é efetivado na prática no ambiente educacional. Mas eu digo uma coisa, o que faz com que o PPP seja, de fato, algo que acontece na escola, algo que norteia toda a ação pedagógica? Você sabia que isso depende fundamentalmente da ação dos sujeitos envolvidos na prática pedagógica? Ou seja, para que o PPP não seja apenas um documento de gaveta, você já ouviu essa expressão? Documento de gaveta é aquele que foi feito apenas para cumprir uma obrigação e que está lá na gaveta, armazenado, e que ninguém, de fato, da escola sabe o que está escrito no PPP. Esse PPP, ele tem validade? Não, ele não tem validade. Mas ele foi aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, ele foi aprovado pela Secretaria Estadual de Educação. Como assim, professora? Como ele não tem validade? Vamos lembrar lá dos fundamentos do PPP. O PPP só tem validade quando ele é organizado a partir da participação da comunidade escolar. Ou seja, todos os professores, os funcionários, os pais e até mesmo os alunos, eles devem participar da elaboração desse PPP. Quando não existe essa participação, não houve uma construção coletiva, que é o principal fundamento do PPP. Então, olha lá, presta atenção comigo. Se o PPP ele não foi elaborado coletivamente, ele não cumpriu o princípio básico, que é a participação da comunidade. Então, se aparecer para você uma questão perguntando, olha, o PPP, ele deve ser elaborado pela equipe gestora da instituição? Não, não deve. Ele deve contar com a participação da equipe gestora, diretor da escola, coordenador pedagógico, mas ele vai ser organizado pela equipe gestora, ele será organizado pela equipe gestora, mas contará com a participação na sua construção de toda a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Professores, funcionários da escola, pais de alunos e equipe gestora, ou seja, ele não é responsabilidade apenas da equipe gestora. Então, vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Eu espero que você tenha anotado tudo que a professora disse até agora.
porque esse é um elemento central na discussão do PPP. Quem é o responsável pela construção do documento? Toda a comunidade escolar. Ele é construído pela equipe gestora, mas toda a comunidade escolar deve participar dessa elaboração. Ele é um documento de gaveta que é feito para cumprir uma exigência da Secretaria de Educação? Não, ele não é um documento de gaveta. Ele é um documento que deve ser de conhecimento de todos os professores e que irá projetar aquilo que será efetivado nas ações cotidianas dos profissionais da escola. E agora, lá no quadro, nós vamos acompanhar as características, o que significa PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, vamos acompanhar. Nós estamos verificando nesse momento que projeto significa projetar, futuro. Então, nós já podemos entender que o PPP ele trata de ações futuras. O que nós queremos realizar nesse ambiente escolar. Por que ele é político? Por que ele é considerado um documento político? Porque ele trata do processo de governar. Ele dá direção à gestão da instituição escolar. E é por isso que muito se fala, né? Olha, o PPP é a Bíblia da instituição escolar. Porque todos os elementos inerentes à organização da escola, eles são efetivados no projeto político-pedagógico. E, por fim, por que ele é pedagógico, né? Porque ele é uma reflexão e organização sistemática sobre o processo formativo. Ou seja, as ações do professor, elas estão contidas no PPP. E você, que também é o professor, que é o meu colega de profissão, você, eu imagino que já tenha contato com o PPP. Ou que durante a sua formação, se você é um profissional que ainda não atuou, você teve contato com um projeto político-pedagógico. E você pode, inclusive, lembrar que existem vários elementos, que ele é um documento extenso, né, e que ele tem ali a sua importância no ambiente educacional, quando a equipe gestora, como eu disse, realmente tem o compromisso em efetivar o que está escrito no documento, quando ele não é tratado como um documento de gaveta. Agora, vamos verificar o que a LDB nos traz a respeito do PPP. E vamos acompanhar no quadro. Você está verificando aí no quadro que a LDB, ela tem alguns artigos que tratam do PPP. Primeiramente, lá no artigo 12, nós temos a afirmação de que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar o quê? A proposta pedagógica, tá? Agora, atenção, está escrito PPP aqui no artigo 12 da LDB? Não, não está escrito PPP. Não está escrito projeto político-pedagógico. Nós temos o termo proposta pedagógica. Tá, e o que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Proposta pedagógica é o mesmo que projeto político-pedagógico? Sim. Tá? Então, proposta pedagógica e projeto político-pedagógico são o mesmo documento. Eles são a mesma coisa. Tá? Então, se aparecer na sua questão proposta pedagógica, está tratando de um dos elementos contidos no PPP. Mas nós podemos entender da mesma maneira. PPP e proposta pedagógica, como está previsto na LDB. E agora, vamos novamente ao quadro. Vamos verificar o artigo 13. Participar da elaboração proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Quem deve participar? Todos os professores. É uma obrigação do professor. Então, vamos a mais uma anotação. É obrigação do professor trabalhar, atuar na participação da proposta pedagógica, na elaboração da proposta pedagógica. A coordenadora da escola, ela marcou uma reunião para o período noturno. Eu não trabalho no período noturno. Olha lá.
você tem a obrigação de participar da elaboração da proposta pedagógica e certamente o estabelecimento de ensino ele vai organizar esse horário para repor de uma forma organizada e legal. Tá? Então, se aparecer na sua questão, o professor deve participar da elaboração da proposta pedagógica? Sim, é obrigação do professor. No quadro, novamente, agora nós temos aqui a continuidade do artigo 14. Participação dos profissionais da educação na elaboração, mais uma vez, né, do projeto político-pedagógico da escola. A professora repetiu aqui, sabe por quê? Para você não esquecer, tá? Então, vamos lembrar disso, vamos deixar isso aí fixado. Inclusive, você pode fazer uma estrelinha, pode grifar aí no seu material, pode escrever, olha, participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. É um documento orientador? Sim, mas é um documento normativo da instituição escolar. E agora, no quadro, nós vamos continuar explorando as características desse documento, que passa por alguns elementos fundamentais. Quais são os princípios orientadores do PPP? Primeiro, que nós temos aqui? Autonomia. Autonomia de quem? Do gestor que pode escrever aquilo que ele quiser no PPP? Não. Autonomia da instituição escolar para escolher as concepções de aprendizagem, de ensino, que mais fazem sentido para aquela equipe escolar. Então, a Secretaria de Educação, ela não pode impor que a escola utilize determinada concepção pedagógica. Ela pode orientar. O município ou o estado, ele pode ter a sua concepção orientadora e acabar fazendo sugestões, direcionamentos às instituições escolares. Mas ele não pode, por exemplo, não aprovar um projeto político-pedagógico da escola, porque esse projeto traz uma concepção pedagógica diferente da concepção adotada pelo estado ou pelo município. Segundo princípio orientador, aí no quadro. Gestão democrática. E gestão democrática está relacionada a um termo fundamental. Toda vez que você observar uma questão falando de gestão democrática, seja uma questão que também trata do PPP, ou uma questão que trata apenas do termo gestão democrática, você deve verificar que esse tema ele está relacionado à participação da comunidade. Tá? Então, quando nós falamos de gestão democrática no PPP, nós estamos falando de participação na elaboração do PPP e também dos princípios da gestão democrática pautados aí em uma participação da coletividade, em agremiações, em conselhos escolares, em associações de pais, mestres e funcionários da escola. Tá? Então, gestão democrática, participação. Tá? Essas palavras-chave que eu vou reforçar durante as aulas da nossa disciplina, do nosso núcleo comum, são os elementos decisivos quando você fica em dúvida entre uma alternativa e outra. Sabe quando você vai por eliminação em uma questão? E você pensa assim, olha, essa não é. Essa alternativa A não é. A B também não é. A C não é. Tá, mas será que é a D? Ai, mas e se for a A? Sabe quando você fica naquele momento de dúvida? Quando você fica nessa situação de ficar ali entre uma alternativa e outra, o diferencial é você lembrar, e é claro que como nosso aluno você terá esse diferencial, é de como os elementos se articulam. Por exemplo, gestão democrática, participação e agremiações. Então, se tiver uma alternativa e uma questão falando de conselho escolar, de APMF, você sabe que isso está relacionado à gestão escolar.
E você sabe que quando nós falamos também de participação da coletividade, nós estamos falando de gestão democrática. Então, são termos interrelacionados que são definitivos quando você está ali em dúvida na escolha de uma alternativa. Agora vamos ao quadro novamente. Qual é o próximo princípio orientador? Qualidade de ensino. O PPP, ele preza pela qualidade do ensino e ele também é um elemento que orienta a qualidade do ensino, né? Ele norteia todas as ações buscando, é claro, a qualidade do ensino. E para isso, nós não podemos nos esquecer de que todo o trabalho pedagógico que acontece em uma escola, ele é feito pensando na aprendizagem do aluno. Então, o nosso objetivo principal é sempre a aprendizagem do aluno. Tá? Assim como na aula de hoje, o nosso objetivo principal é a sua aprendizagem, né? Em todo o processo educacional, a finalidade é sempre a aprendizagem do nosso aluno. Vamos lá no quadro observar mais um princípio orientador. Acesso e permanência na escola. Não é apenas estar matriculado, mas é ter condições de acesso e permanência. E a valorização dos profissionais da educação que atuam naquele ambiente. Então, temos aqui os princípios orientadores que serão a base para a construção do PPP. Como é que está dividido o PPP? O PPP está dividido em 3 marcos, tá? Nós temos o marco operacional, vamos acompanhar na tela, porque dessa forma você também consegue fazer o seu registro. Então, temos o marco situacional, o marco conceitual e o marco operacional, tá? Cada um desses marcos é uma parte do projeto político-pedagógico. Vamos verificar, então, o conceito de marco situacional. O marco situacional identifica, explicita, analisa os problemas, necessidades e avanços presentes na realidade social, política, econômica e cultural. Agora vamos traduzir tudo isso que eu falei. O marco situacional é a parte do diagnóstico da escola. Como está organizada a escola, como é o entorno da escola, e tudo isso está na primeira parte do projeto político-pedagógico. Então, vamos imaginar o PPP e vamos dividir em partes. A primeira parte é o diagnóstico, tá? O marco situacional. Voltando ao quadro, agora vamos observar a segunda parte, o segundo marco, marco conceitual. O marco conceitual, ele expressa a opção e os fundamentos teóricos metodológicos da escola, ou seja, aquela concepção. Se a escola trabalha numa linha progressista, se a escola trabalha numa linha construtivista, no marco conceitual nós teremos essa definição. Marco operacional. Ele apresenta a proposta e linhas de ação, enfrentamento e organização da escola. Dentro desses marcos, né, nós temos, por exemplo, no marco operacional, o projeto, o que nós vamos fazer daqui para frente, o plano de ação. Ou seja, as 3 partes, né, que compõem o PPP, elas estão divididas dentre esses marcos. Lembrando que no marco conceitual está a proposta pedagógica curricular e também o plano de trabalho docente. Então, vamos resolver essa questão para exercitar aquilo que você aprendeu. Você aprendeu sobre o marco situacional, o marco conceitual e o marco operacional. Vamos lá na tela. Associe corretamente. Então, nós vamos fazer uma associação entre o numeral, entre cada um dos marcos e as dimensões que eles possuem. Tá? Segundo Vasconcelos, os marcos constituintes do projeto político-pedagógico, as dimensões correspondentes. Quais são os marcos? Referencial, situacional e operativo ou operacional. Você vai encontrar a palavra operativo ou a palavra operacional. Então, a dimensão de mediação. A mediação, aquilo que será feito a partir do PPP, é o quê? É referencial, situacional ou operativo?
é operativo, tá? Então, a mediação, aquilo que será feito, está no marco operativo. O diagnóstico. O diagnóstico, ele está no marco situacional. Como a nossa escola está organizada, como é feito o trabalho nesse momento. Finalidade, a finalidade da nossa escola. O porquê nós estamos aqui, qual é a ideia de homem que nós queremos formar. Está no marco referencial. A proposta de ação, tá? Então, nós já temos o diagnóstico, nós já temos o conceito, a proposta de ação. O que nós vamos fazer? É operativo ou operacional. Então, nós já estamos nos aproximando da nossa alternativa correta. A realidade da instituição. Qual marco? Marco situacional, realidade da instituição. E o conhecimento filosófico? Conhecimento filosófico, ou seja, é concepção. Concepção é referencial. Então, olha lá, sequência 3, 2, 1, 3, 2, 1. Chegamos à alternativa correta. Você viu como, tendo acesso aos principais conceitos, nós conseguimos facilmente descobrir a alternativa correta? Nós vimos que o PPP ele está constituído em 3 marcos e que cada um desses marcos ele é composto de determinada forma. Você, como eu disse, que conhece um PPP, que já teve acesso a um PPP, você responde facilmente essa questão se você tiver em mente esses 3 conceitos, né? O que é o marco situacional, você sabe que é a realidade atual da nossa escola, o diagnóstico. O marco conceitual, ele diz respeito aos conhecimentos filosóficos, às concepções pedagógicas. Então, você sabe que é o recheio, a segunda parte do PPP. E a terceira parte, ó, nós temos a situação, temos a concepção teórica e agora? Agora é hora de colocar a mão na massa. Então, o que for plano, o que for proposta de intervenção, plano de ação, é marco operacional. É aquilo que nós vamos colocar em prática nesse momento. E eu espero que você tenha respondido e acompanhado aqui a professora com facilidade na resolução dessa questão. Aqui nós temos algumas referências utilizadas, tá? Referências que você, inclusive, também pode ter acesso, pode realizar as suas pesquisas. E nós chegamos ao final desta aula, tá? Então, não deixe de revisar os conhecimentos, de olhar para as suas anotações. E eu espero que você organize, nesse momento, aquilo que nós aprendemos. Então, vamos lá. Faça uma lista com a professora. Caderno e caneta, ou você que faz anotação no computador. O que nós aprendemos nessa aula sobre projeto político-pedagógico? Primeiro, é o principal documento da escola. Segundo, ele é um documento feito coletivamente. Então, todos os agentes da escola devem estar envolvidos na produção desse documento. Terceiro, ele não é um documento de gaveta, ele deve balizar todas as ações realizadas no ambiente escolar. Quarto, é um documento que conta com 3 marcos. Marco situacional, operacional, conceitual, a professora pulando. Ó, primeiro, marco situacional. Segundo, marco conceitual. E terceiro, marco operacional. Anotou? Então, essa foi a síntese de tudo que você aprendeu. E agora, uma última missão. Colega professor, você sabe que o processo de memorização é fundamental, né? Você vai repetir essa lista que você fez agora em voz alta, tá? E depois você vai tentar escrevê-la sem olhar na sua anotação. Ai, mas por que isso, professora? Isso é para garantir que você realmente tomou posse de todo o conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!